Será que o não-judeu, que não é povo de Deus, não faz parte do povo de Deus, ele precisa cumprir a Torá? Ele tem essa obrigação? Shalom Aleichem, paz seja convosco. Quem vos saúda é o Rav Shai, falando aqui da cidade de Orlando, Flórida. E eu quero dar sequência ao tema do programa anterior. Veja bem, se você está cumprindo a Torá apenas em alguns dos seus preceitos, eu vou ser mais específico, guardando o Shabat, não comendo carnes identificadas em Levítico 11 e Deuteronômio 14, declaradas impuras, e entregando seus dízimos. Se só isso na Torá você está cumprindo, e você parou por aí, não, a lei é cerimonial, a lei moral são os 10 mandamentos e as demais coisas são somente para o povo judeu, e nesse aspecto você tem razão, porque Deus deu a Torá para o povo de Israel, uma vez que as nações rejeitaram servi-lo, fazer a sua vontade. Deus escolhe um povo através do pai Abraão, Deus faz nascer uma nação sacerdotal para servi-lo. Então realmente a Torá é para Israel. Mas você, mesmo não sendo do povo de Israel, você tem no seu coração esse desejo de cumprir Torá. Então você observa alguns preceitos que você considera essenciais, mas despreza os demais. Aí não vai adiantar nada. A menos que você continue obedecendo. E a Torá vai ser para você então. À medida que você vai avançando, como aconteceu com Cornélio, o centurião Cornélio, de Atos 10 e 11, você vai chegando num nível de obediência que você vai passar a agradar a Deus. Entendeu? E aí o próximo passo é você fazer parte do povo. Há que se fazer parte do povo. Em Abraão, a salvação vem dos judeus. Em Abraão, o gentil Cornélio chamou Pedro à sua casa e Pedro o introduziu ao povo. Tá? Agora, eu quero focar com vocês algumas coisas interessantes. Muitas vezes você, com o conhecimento que você tem, muitas vezes obedecendo apenas parte e parado, e aí não adianta, como eu falei, não adianta só guardar Shabat, não comer coisas de acordo com Levítico 11, Deuteronômio 14, não comer certas comidas, e dar dízimo, só isso não vai adiantar. Aí você está perdendo seu tempo. Ou você avança no conhecimento da Torá e passa a obedecer a Torá, ou então você está perdendo seu tempo como os demais estão. Claro que no meio do nosso povo se ensina as 7 leis de Noé e se diz que se as pessoas das nações cumprirem os 7 preceitos de Noé, eles vão alcançar o reino. Bom, o reino é meio complicado, difícil alcançar cumprindo os 7 preceitos. Mas com certeza aqueles que seguem uma religião, parte das escrituras, são bons cidadãos, isso a gente não pode negar. A gente não pode negar o papel social exercido pelas religiões. Não podemos negar, é realmente bom, mas não suficiente para que você se torne um participante do reino vindouro. Eu tenho um texto aqui que eu quero começar a conversar com vocês agora, que é, por exemplo, que o não-judeu, ele não está obrigado a guardar Torá. Não é verdade que a Torá era assim para todas as nações, no começo, mas depois que rejeitaram e que Deus escolhe um povo, a Torá passa a ser para o povo de Israel. O Shabat, por exemplo, ele aparece como um sinal entre Deus e o povo de Israel. Em Êxodo capítulo 31, versículo 3, diz assim: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Entre mim, Deus, e vós, Israel.
Não é um sinal entre Deus e as nações, é entre Deus e Israel. Para que saibas que eu sou o Senhor que vos santifica. É um sinal também que o Deus de Israel é o Deus do Shabat, ou do sábado. O verso 17 diz o seguinte: entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. O Shabat, entre mim e os filhos de Israel. Eu não sou israelita, eu não faço parte do povo, então não é para você. Agora, se você está, como eu falei, nesse propósito, obedecendo a Deus, cumprindo alguns preceitos por enquanto, Shabat, leis alimentares, dízimos, essas coisas, mas você não está parado nisso aí, você está avançando aí, sim, aí o Shabat vai ser para você, porque você vai se tornar parte de Israel, e como parte de Israel, aí o Shabat vai ser para você também, não só o Shabat, como toda a Torá. E também lhes dei os meus sábados, Ezequiel 20, 12, para que servissem de sinal entre mim e eles. Eles quem? Os israelitas. Para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20, 20, santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então é um sinal. Mas se você apenas guardar o Shabat, parar por aí, como eu falei, aí não adianta nada. Aí não adianta você guardar Shabat, você não faz parte do povo, não é para você, e você está parado, não avançou no conhecimento e cumprimento da Torá. E tem um outro aspecto interessante, veja bem, muitas vezes você não come os alimentos proibidos ali em Levítico capítulo 11, mas você acha que o seu vizinho, que aparentemente segue a Bíblia, que é um seguidor, uma pessoa sincera, que está comendo coisas impuras, você se implica com ele. Então veja bem, o que Deus diz aqui na Torá? O corpo morto e o dilacerado não comerá para não se contaminar. Eu quero avançar nesse tópico com você. Você come animal morto, encontrado morto, morto por si? Se você comer e você for um israelita, aí você está pecando. Mas veja bem, não comereis nenhum animal morto, Deuteronômio 14, 21. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas, o darás a comer, ou venderás ao estranho. Está vendo? Você não pode comer, você como israelita. Mas eu posso dar então para o meu vizinho que não é israelita, que não é judeu, eu posso dar para ele, eu não estou fazendo ele pecar? Não. Porque ele não tem compromisso com o Deus de Israel, ele não tem compromisso com a Torá. Então você pode dar a ele ou vender de acordo com a Torá. É isso que nós precisamos entender. Ou a gente faz parte do povo, se une ao povo, vai cumprir Torá e se torna parte do povo, ou a gente é gentil, é das nações, não tem nenhum compromisso com a Torá, nem com o Deus da Torá. É isso que nós temos que entender. Então está aqui, ó. Não comereis nenhum animal morto. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas, o darás a comer, ou venderás ao estranho. Porquanto és povo santo ao Senhor teu Deus. Está vendo? Para o povo santo ao Senhor, não está permitido comer esse animal. Por quê? Porque o sangue está na carne. Esse é um tema que nós vamos focar. Porque de acordo com Atos 15, com as 7 leis de Noa, é proibido comer o sangue, tá? Mas será que você não come sangue? Olha, eu como os animais limpos, de acordo com Levítico e Deuteronômio. Tá, mas você não come a carne com sangue? Animal encontrado morto ou dilacerado não podia ser comido por causa do sangue, mas podia ser vendido ou dado ao estrangeiro. Continue conosco.